Shalom Braha Anashim Ikarim Bedarkei Alimud Benian Lishma Bepirimiut Torá. Aqui nós temos as formas de estudo e o aprofundamento da Torá, de acordo com o nosso mestre, o Gaon de Vilna, na obra Even Shlemah. Esse é o 8º capítulo, Het. Maravilha. Perek Het. Então aqui o Gaon de Vilna fala sobre a importância do estudo, as formas de estudo, técnicas de estudo e de como isso funciona e o que não se deve fazer, inclusive. Quanto a isso, de acordo com o Gaon de Vilna, existe aquilo que a gente chama de Hazará. A Hazará é uma ferramenta que significa fazer uma revisão, um resumo daquilo que estudou. Sem Hazará, em Torá. Não se tem em Torá, não se tem como continuar estudando algo sem fazer Hazará. O querido Rabino Haim Hades, do Kolel Alihot Sofida, ele fala uma coisa muito bonita. Quando o rabino se forma rabino, ele tem várias formações. Tem a formação de Nidá, de Shabbat, de Yoré Yoré, que é isso verreta, né? Mas quando ele consegue passar as provas e tirar a Smihá, que é o rabinato, ele não é rabino porque ele tirou o rabinato, é porque todo ano ele faz uma Hazará daquele estudo. Assim consta nas Alahot de Sheritá, que logo no início ele deve fazer uma Hazará de tudo aquilo que ele estudou. Se um shorret perceber que um outro shorret que vai fazer Sheritá ele não estuda, ele não pode ser considerado shorret, por mais que ele tenha uma teudá, que é chamado na linguagem do Shulchan Aruch de Kabbalah. A Kabbalah, além de ser algo profundo, ser o 4º nível da Torá, também significa de um documento que se recebe, como fosse um petek, né, um documento. Mas essa importância da Hazará, de acordo com o Gaon de Vilna, traz para a gente que aonde não há um Rav, seja um Rav, mas significa que seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que se aprofunde, e claro, tem a ética, tem a Dere Eretz. Imagine você, rabino ou não rabino, você chega e fala assim, eu quero trazer um livro, meu sonho é ser escritor, mas o que eu vou fazer? Eu vou pagar uma inteligência artificial para fazer um livro. Ou eu vou pagar bem baratinho para comprar um pacote Office pirata para produzir um livro. Nesse livro não tem Kedushá. Em queima, em Torá. Para se ter Torá tem que ter farinha. Tem que queimar a farinha. Você tem que ter tudo tem um preço na vida. E o preço para ter a Torá verdadeira requer tempo, requer dedicação. Como consta e traz para nós o Gaon de Vilna. Se não há farinha, não há Torá, não há essência na Torá. Ou seja, precisa se moer o trigo para poder fazer a farinha. Precisa se esforçar através do estudo da Torá. E o estudo se vem através da Alahá, né? Da Alahá, a gente pode perceber essa beleza que é a Torá. O Gaon de Vilna, nesse Perek, ou seja, nesse capítulo, ele começa a abrir as portas da Kabbalah. E ele fala que existem 3 punições no Jardim do Éden. Você já ouviu falar sobre isso? Isso aqui estamos na Even Shlemah. Existem punições no Jardim do Éden. Quem estudou a fim de receber uma recompensa, ele tem um palho no Jardim do Éden, mas ele se queima de inveja do palho de alguém que tem estudado de forma lismá. Ou seja, ele entra no Jardim do Éden, ele consegue ver os outros estudantes, mas ele se queima porque ele sente inveja. Olha que coisa bonita. A gente tem no livro Pele Yoetz, do Ribi Eliezer Papo. Ele fala que em Efshal Hadlik, ou seja, a gente não pode ligar Lassot Esh Bashabat. A gente não pode fazer fogo no Shabat. Isso significa que a gente não pode ter ira. A gente também não pode ter inveja. Mas o que a gente tem que acender antes do Shabat, as mulheres, elas acendem as velas do Shabat antes do Shabat. Essas velas, esse fogo, ele vai passar por todo o Shabat. É essa força que a gente tem que ter, que é o ato Lishma. A segunda punição no Jardim do Éden é aquele que estudou a fim de se chamar de mestre, ou seja, Gavá, o eu, né? Ou seja, aquele estudo que foi por causa de honra, lá ele se envergonhará de si mesmo. Ele vai perceber que existem pessoas muito especiais. A terceira punição do Jardim do Éden é aquele que estudou para provocar os outros, lá
ele se envergonhará dos outros. É quem estuda para poder fazer pipul. Pipul é poder fazer variações na literatura, no Talmud, na Alahá, mas sem nada. Ou quem quer, com o uso do conhecimento, tentar humilhar uma pessoa. Quem assim o faz, ele tem a punição no próprio Jardim do Éden. Ele merece o Jardim do Éden como aspecto punitivo. E o Gaon Devino traz para a gente que a gente aprende duas vezes dos animais. Primeiro que a gente também tem uma nefesh berremida, a gente tem uma alma animal que a gente precisa aperfeiçoar, mas através dos animais, vocês já ouviram aquele Perek Shirah, que os animais também, eles agradecem a Hashem? Os animais, eles podem nos ensinar. Vocês já ouviram falar do Ribi Bar Torta? Bar Torta em aramaico significa filho da vaca. É o Tanai Eloká, esse grande Raham, que ele fez techuvá por causa de uma vaquinha. Ele comprou a vaquinha de um religioso e a vaquinha não queria trabalhar no Shabat. Ele foi reclamar com o religioso. E ele falou assim, Habib, se a tua vaquinha não quer trabalhar no Shabat, tu quer trabalhar também? E ele falou, Shema Israel, se a minha vaquinha não quer trabalhar no Shabat, o que eu estou fazendo? Então uma vaquinha fez a techuvá dele. E olha o nível de humildade dele. Quando perguntaram qual é o seu nome, ele falou Bar Torta, eu sou o filho da vaca em aramaico. Então, o Gaon de Vilna fala que a alma de cada sábio ascende a toda noite a Yeshivá superior, a Yeshivá celestial, para alcançar lá o que é possível alcançar quando desperto. Então, os nossos sábios, algumas pessoas no ato de dormir, vão estudar também na Yeshivá celestial. Toda nova explicação, através do Pshat, que é o literal, precisa ter uma conexão com o Sod. De acordo com o Gaon de Vilna, aquele que não faz, ele não terminou o propósito dele. Ele não pode só pensar no Sod, ou ele não pode só pensar no Pshat. É um desequilíbrio. Então, ele recomenda, primeiramente, precisa aprender também a Alahá, que é a lei. É cumprir, visto que são como o pão que sustenta o coração do homem. Como é que a gente vai entender como guardar Shabbat, como comer caché, como fazer uma maçuká? E depois disso, o que se deve ocupar é com o estudo dos segredos da Torá, que se compara ao vinho e ao óleo, e quem inverte a ordem de estudo não terá sucesso, pois perderá tudo. Aquele que tenta ir através dos segredos da Torá sem o fundamento, ele não tem como reter esse conhecimento. Olha que interessante esse trocadilho. Maseret Sanhedrin, Daf Zain, a página 7. Mas a gente pode falar Maseret Sanhedrin, a página 70. E 70, a gente fala sobre a questão do vinho, e quando o vinho entra, a verdade sai. E o vinho, Geffen, e a gente sabe que Sod, o Sod, a gemátria de Sod, que é Samer, 60, Vav, 6 e Dalet 4 é 70. Então a gente sabe que tudo está conectado com um segredo. Mas para ter esse segredo, como traz o Gaon de Vilna, a gente tem que ter um fundamento. Mas a gente não pode pensar que a gente vai caminhar a vida toda no fundamento. Claro que a gente tem que ir em busca do segredo, claro, com pessoas corretas e que se conectem e estejam conectadas com a tradição. Cada qual pode alcançar de acordo com o que lhe ensinaram no ventre materno. Existem os segredos que falam que a gente sabia muita Kabbalah, muita Torá, até o ventre materno. E quem tem a capacidade de alcançar os segredos da Torá e mesmo assim não se ocupa em alcançá-los, é julgado severamente. Que o misericordioso, Deus nos livre, tenha piedade. Então isso significa que para a gente não pode perder nosso tempo. A gente deve estudar a Torá, claro, com pessoas corretas, pessoas que estejam conectadas com a Torá, pessoas que não façam Lashon Hará, pessoas que amem as pessoas que estudem Torá, pessoas que não falam besteiras. Isso são sinais de você entender o que é um bom mestre. Aquele que tenta falar eu sou melhor do que aquele, esse não é um bom mestre. As Agadot, que são as chamadas histórias talmúdicas, mesmo aparentando serem pequenas palavras, elas têm grandes segredos escondidos. Vocês já perceberam o que a gente faz? Em Pessah, no Leila Seder, a gente lê a Agadá de Pessah. E na Agadá de Pessah existem segredos muito profundos. E no interior da Torá, qual é o interior da Torá? É a alma, que é a vida para o interior do corpo. Então, para que a gente possa ter essa beleza, essa profundidade da Torá, a gente tem que entender que existem nesse mar do conhecimento algo que a gente possa se dedicar.
Cada um dentro da sua percepção e dentro da sua compreensão. Existe um livro que foi publicado em Belém, do querido Marcos Serruia, o cabalista, e no livro tão bonito, ele fala que no decorrer da vida dele, ele buscava encontrar um mestre de Cabalá. Então ele viajou, atravessou o oceano, chegou em Israel, então ele foi até uma yeshiva de cabalistas, e lá ele falou assim, Baruch Hashem, eu vou ser recebido por um grande mestre cabalista, e o mestre cabalista falou assim, Baruch Hashem, as minhas tefilot funcionaram, Kadosh Baruch Hu te trouxe até aqui. Isso significa que quando a gente busca algo com todo o nosso coração, e aí de forma lishma, todos os segredos do universo chegam no momento correto.